Vou apresentar esse trabalho que chama-se Manifestações Diárias. Ele se constitui de retratos e breves descrições das violências ocorridas durante as jornadas de junho de 2013 até o final desse mesmo ano. Então esse trabalho está muito inserido no contexto ético, político e que foi a porta inicial na minha inserção nesse campo. Então isso começou, na verdade, com diários documentais que eu estava fazendo, que eram filmes sobre aumento de tarifas dos ônibus, das barcas, movimentos sociais, greve dos professores, etc. Mas a partir desse trabalho específico que ele me transformou, e acredito que transformou muita gente, e estamos hoje em 2016, final de 2016, hoje é dia 30 de dezembro, vai acabar o ano, e esse ano é feito de respostas conservadoras, reacionárias muito fortes. Acho que também tem um paralelo com a Primavera Árabe de 2010, no final de 2010, quando o Bouazizi, o camelô que se auto-imolou, e a partir desse movimento o presidente foi deposto, etc. E depois, por uma série de complexas situações, o conservadorismo cresceu novamente, né, no mundo árabe, em algumas partes, obviamente. E aí eu quero apresentar esse trabalho. Esse trabalho começou com a foto da Renata da Paz, que perdeu a visão de um olho no dia 20 de junho de 2013, na grande manifestação de 20 de junho. E aí a foto dela no jornal me foi muito impactante. A partir daí, eu queria fazer alguma coisa a respeito. E fiz esse trabalho aqui, esse retrato aqui. Esse aqui é o trabalho original. Normalmente, eu fiz muitas exposições com as reproduções, né? Porque eu colocava as descrições do que estava acontecendo. Eu queria fazer esse trabalho exatamente com essas cores, para ter essa coisa impactante de estar na rua, né? Exatamente. E esses respingos, para falar do sangue real e o sangue simbólico que essas pessoas deram para o vislumbre de mudanças, né? Então a Renata da Paz foi a primeira pessoa que eu fiz. A partir daí a série se deu e aí muita coisa aconteceu. Depois da Renata, sobre o caso do Juan. O Juan estava numa manifestação do casamento da neta do Jacó Barata, que é o dono da grande parte dos ônibus daqui do Rio de Janeiro, e ele estava em frente ao Copacabana Palace e recebeu um cinzeiro na cabeça. Poderia ser uma coisa muito séria, seríssima, e de alguém de lá do Copacabana Palace, e haviam pessoas jogando notas de dinheiro, né? Tentando humilhar, né, quem estava nas manifestações. E assim a série foi desenvolvendo. Eu colhi muitos depoimentos, muitas pessoas foram falando comigo, e isso foi muito importante, né? Depois disso tudo, ainda escrevi sobre isso nesse livro aqui, Diário em Progresso, mas ele foi feito depois, ele começou a ser feito em novembro de 2013, se não me engano. Mas em junho eu estava fazendo esse trabalho aqui. E aí, esse aqui é o Rafael, que é conhecido como Rafulco, que foi acusado de portar pedras portuguesas. Depois, Elisa Quadros, que ficou muito conhecida, teve um massacre midiático muito grande da Globo, Veja, colocou ela na capa, líder de Black Bloc, aquelas coisas todas, ficou presa, foragida, etc. Bob Lester, de 97 anos, que estava na escadaria da Câmara Municipal e levou uma bomba no braço. Professoras que estavam no protesto dos professores e da greve dos professores, levaram bombas de gás e de som, balas de borracha. Outra professora, e aí se deu. Eu comecei a fazer esse trabalho e logo depois fui expor no Ocupa Lapa, que é um movimento artístico, cultural, que falava dessas violações de direitos. E a partir daí eu fui sentindo o poder da rua. Comecei com 19 trabalhos e aos poucos fui aumentando esse número. Isso começou em 2013, no Ocupa Lapa. Depois fui expondo
em vários outros movimentos, como o Grito da Liberdade, o 15 de outubro de 2014, não esqueceremos, na Cinelândia, e recentemente também na Cinelândia, novamente no Mais Amor Menos Capital. Então esse trabalho foi muito importante para mim, porque ele me fez entrar em contato com essas pessoas, fazer relações de amizade, como o Felipe, que foi preso por transmitir as manifestações, e outras pessoas ficaram muito amigas. O Del, que foi preso, ele tentando, o Del, uma pessoa das artes, então sabia quanto era importante a Biblioteca Nacional, e estava tentando que as pessoas não fizessem nada contra a biblioteca, e foi como é que se diz, acusado de incitar, de destruir patrimônio público, uma coisa incrivelmente contraditória. O Bruno Ferreira, que passou no jornal com essa força massacrante, midiática. O sociólogo Paulo Bahia, que foi sequestrado no dia 19 de junho, um sequestro relâmpago, que dizia para ele não dar entrevista aos demais sobre os movimentos sociais, uma coisa absurda. Fernando, que morreu por inalar, ele tinha um problema respiratório, inalou muito gás e morreu dias depois. E a Glaze Nana virou um grande símbolo do que foi essa repressão policial. Ela começou a receber ameaças de um policial militar na sua página do Facebook, e algum tempo depois eu fiz o trabalho dela, ela ficou muito feliz, entrou em contato comigo, e aí a casa dela foi incendiada, ela ficou com uma parte do corpo queimado, e a partir daí entrou em coma e algum tempo depois morreu. Então tem gente que está presa até hoje, como o Rafael Braga Vieira, que estava com pinho-sol e água sanitária e foi preso, e está preso até hoje, 2016, acusado de ter um material com potencial explosivo. Rafael Braga, também um grande símbolo, de 2013. E Guajajara, que ficou na árvore da aldeia Maracanã para que aquele espaço não fosse usado como estacionamento na Copa, e foi retirado à força da árvore, e várias pessoas, né? São muitos retratos, muitas pessoas que vieram falar comigo, que sabiam que eu estava fazendo esse trabalho e se dispunham a tirar uma foto e mandar para mim, ou que eu tirasse as fotos delas, porque uma grande dificuldade era encontrar esse perfil, né, assim, de frente, essas fotos de frente, e que eu queria que fossem dessa maneira. Então são muitos trabalhos que... Pode vir aqui, por favor. Que denotam quantas histórias de violência, de quantas pessoas que sofreram sequestro, que sofreram perseguição midiática, que levaram bala de borracha, que levaram bombas e que foram presas aleatoriamente. Muitos casos, ficaram dias presas, e que depois receberam indenizações por causa disso, porque realmente o absurdo daquela coisa. Presas por fazer transmissões das manifestações, e são muitos casos. E esse eu não sei exatamente, mas é uma parte muito pequena do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 2013. Esses são alguns trabalhos que falam de pessoas que inclusive foram baleadas com balas reais, pessoas que foram aviltadas nos seus direitos, e etc. Então, nesse final de 2016, queria falar sobre esse trabalho exatamente porque ele é seminal nesse sentido de mudança, de vislumbre de mudança social. E vivemos nesse ano de muitas contrariedades, muitas coisas extremamente ruins, de diminuição de direitos, de ataque aos direitos sociais. Então,
Acredito que essa força de 2013, essa esperança e esse vigor que estava nas ruas e que passou para muita gente, que eu vivo dele até hoje, não só no sentido artístico, mas no sentido de mudança de vida, que ele consiga se multiplicar em 2017 e para sempre, né? Alô Brasil, alô mundo, Ocupa Lápis, estamos aqui mais uma vez, dia 8 de setembro, esse grande ato político, cultural aqui. Estou aqui com o Alex Frechette. Alex está faz os desenhos, que trabalho é esse que você está fazendo aqui com o Ocupa Lápis, Alex? São retratos pintados de manifestantes que foram feridos durante as manifestações populares. Então tem muitas ações da polícia que arbitrárias e aleatórias, prenderam muita gente, machucaram muita gente. E eu peguei alguns retratos de pessoas que saíram na imprensa, que eu sei que elas se dispuseram a aparecer, e coloquei as histórias delas ali no círculo, no meio da Lapa, com o seu retrato. Quantos mais ou menos você já fez, Alex? Até agora são 19, mas a gente sabe que tem muita gente, né? Muita gente não quer se manifestar também publicamente, não quer mostrar o rosto. Eu sei que, por exemplo, ontem quase 80 pessoas foram detidas. Então, mas eu não sei quem são essas pessoas, conheço algumas, mas nem todas. Se alguém quiser te procurar para mandar um trabalho, contar seu relato, como é que te acha? Isso, pode ser no Facebook, Alex Frechette, ou e-mail alexluiz@gmail.com. Pode mandar. Valeu, Alex. Vamos lá, então. Ocupa lá pra galera. É isso aí. Valeu!